Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na nossa aula de hoje nós vamos dar início à unidade 2, que tem como título As Grandes Paisagens Naturais da Terra. Essa aula, é importante observar isso, ela está entre a página 553 e a página 573. Bom, a gente tem que ter em mente que quando nós vamos falar sobre a paisagem, ou melhor, sobre as diversas formações vegetais, sobre a distribuição da biodiversidade, sobre a distribuição da fauna e da flora, existe uma relação muito profunda entre a vegetação, entre a formação, vegetal e o clima, Então, a relação entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, ela obtém-se as condições ideais para o surgimento da biosfera. Ou seja, a reunião dessas esferas, atmosfera, litosfera e hidrosfera, elas possibilitam a biosfera. E o ramo da geografia que vai ficar responsável por analisar, por estudar a distribuição dos seres vivos na Terra é a biogeografia, tá? Tendo em vista esse ramo de estudo que vai analisar tanto o ramo fitogeográfico, que é a distribuição dos vegetais, e zoogeográfico, que é a distribuição dos animais, que nós vamos ter em mente a nossa aula de hoje, que fala sobre a vegetação brasileira, Então, as paisagens vegetais no Brasil, elas podem ser divididas em 4 grandes formações, E eu estou falando de florestais, campestres, complexas e litorâneas. O mapa que eu trouxe para vocês, ele mostra como era aproximadamente a vegetação original no Brasil. Isso eu estou falando como era, Evidentemente, esse mapa ele não expressa os dias atuais, tá? Então, a gente pode observar que no mapa, há extensões territoriais que foram modificadas sucessivas vezes ao longo do tempo pela intervenção antrópica, Então a gente pode perceber isso. Então, para analisar a distribuição das principais vegetações no Brasil, é preciso considerar os diversos tipos de clima existentes no país. Isso aqui tem que ter em mente, porque o Brasil tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, E isso acaba interferindo drasticamente na variação do clima de norte a sul, de sul a norte. Entre as classificações da vegetação no Brasil, está apresentada pela geógrafa Dora de Amarante, que divide em 4 grandes formações. Então, e essa é uma forma de classificar, Então, segundo Dora, ela vai classificar em florestais, formações florestais, e eu estou falando de mata amazônica, floresta tropical, mata atlântica, mata dos cocais e floresta subtropical. Eu estou falando sobre formações complexas, cerrado, caatinga e pantanal. Eu estou falando sobre formações campestres, campos, e formações litorâneas, mangues e dunas. Nós vamos destacar cada uma delas, Então, aqui como eu trouxe para vocês, formações complexas, formações campestres, formações litorâneas e formações florestais, As formações florestais, o predomínio de climas quentes e úmidos condicionou a hegemonia das formações florestais em nosso território, A formação florestal é classificada em 2 tipos, a latifoliada, com folhas largas, e a acicofoliada, folhas em forma de agulha. A formação florestal ela abriga a mata amazônica, florestal, floresta tropical, a mata dos cocais e a floresta subtropical. Então, a mata amazônica, ela também é conhecida como floresta amazônica. A gente tem que ter uma ideia que ela ocupa mais de 40% do território nacional, estende-se da região norte, a porção norte, centro-oeste, o clima super úmido, e quente, apresentando uma divisão em 3 estratos: Igaiapó, Várzea
e terra firme. O igaiapó são áreas baixas do relevo permanentemente inundadas. A várzea são áreas de altitude modesta e alagadas em épocas de chuvas, e áreas de terra firme, né, que são mais elevadas do relevo, com matas permanentes, que representam 75% da floresta. Nós temos a floresta latifoliada tropical ou floresta atlântica, Mata Atlântica, né? A vegetação exuberante diversa, heterogênea e perene, né? Originalmente estende-se da porção costeira do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. No litoral recebe o nome de Mata Atlântica. No interior da região sudeste é chamada de Mata da Bacia do Paraná, né? Devido à ocupação humana, essa floresta foi intensamente devastada e restam apenas 7% da mata original, né? E é evidente, por que isso se dá? Porque a ocupação ela ocorreu, especialmente no território brasileiro, na área litorânea, tá? Nós temos a floresta subtropical, denominada de mata acicofoliada ou mata de araucários, de pinheiro, acicofoliada em forma de espinho, tá, gente? Em forma de agulha, né? Então é uma formação típica de clima subtropical, menos quente e úmido. Ocupava áreas de maior altitude da região sul, é relativamente homogênea e apresenta as folhas finas e alongadas para evitar a perda de umidade. Predomina nessa região o pinheiro do Paraná, tá? Professor, só consigo achar esse tipo de vegetação em áreas subtropical? Não. Tá? Por exemplo, áreas com elevada altitude, Teresópolis, né? Não é uma área com uma tão grande altitude, mas a gente consegue perceber formações florestais com essas características de clima mais ameno, né? E aí é óbvio, né? A altitude ela vai exercer influência. Nós temos as formações complexas, né? As formações complexas temos tantos estratos de vegetais arbustivos quanto herbáceos. Nela encontramos o cerrado, a caatinga e o pantanal, né? Aqui nós temos o cerrado, é o segundo ecossistema mais extenso do Brasil. A vegetação do cerrado ela está associada ao clima tropical, com pequenas árvores retorcidas e casca grossa, né? Geralmente caducifólias, ou seja, com raízes profundas, e arbustos misturados. A vegetação rasteira, composta por gramíneos, corresponde à vegetação de savanas e estende-se no Brasil central. Nós temos a caatinga, característica de 11% do território brasileiro, é composta de vegetações xerófilas, né? Como as cactáceas, ou seja, vegetação adaptada a clima com baixíssima oferta de água. Então a vegetação ela desenvolve uma série de mecanismos como espinhos, uma espécie entre aspas de veludo para reter água e não perder água para o meio, não ter uma evapotranspiração, né? Enquadra-se nas formações arbustivas, como clima predominantemente semiárido. A falta de precipitações regulares ao longo do ano, a presença de rios temporários ou relevo formado por planaltos e depressões associados à prática da agricultura e pecuária afetam negativamente o equilíbrio ecológico nessa região. E nós temos o Pantanal, né? Só lembrar do Pantanal, pântano, né? Áreas que estão muito em determinada faixa alagadas, né? Localiza-se em uma depressão no interior do estado do Mato Grosso do Sul, e aí relaciona com o Paraguai também, né? Com altitudes médias de 100 metros acima do nível do mar. Apresenta vegetação complexa, com a presença de quase todas as espécies vegetais de ecossistemas brasileiros. Nós temos os campos, né? Ou seja, mais lado relacionado ao sul do país. São assim denominadas formações herbáceas compostas por vegetação mais rasteirinha, gramíneas e pequenos arbustos. Está mais relacionado ao sul do país, né? E por fim, as formações litorâneas. E aí nós destacamos os mangues, as dunas e as praias. E aqui nós finalizamos a nossa aula. Essas formações elas estendem-se por toda a porção do litoral da costa brasileira. A umidade e o tipo de solo são determinantes para a variação dos tipos de vegetais dessa formação. Então, os mangues eles se estendem de Santa Catarina até o Amapá,
apresentam pouca variedade de vegetais e são formados por vegetações halófilas e higrófilas, né? Vegetações adaptadas a essa diversificação da salinidade, tá? Por se encontrarem em áreas com presença de água doce e salgada, salobra, né? São verdadeiros berçários naturais para animais, graças à presença abundante de matéria orgânica. Por isso que áreas de mangue na legislação nós chamamos de áreas de preservação permanente. Justamente por isso, por ter essa característica de berçário, né? Então é uma área extremamente importante. É nos mangues que se pratica a extração de caranguejo. Esse ecossistema está ameaçado pela urbanização e industrialização em áreas litorâneas. E dunas e praias, né? Nas dunas são comuns vegetais rasteiros com raízes profundas e grande extensão horizontal, formando verdadeiros cordões vegetais. Nas praias são comuns espécies halófilas, que se desenvolvem em solo salgado e arenoso, tá? Como a salsa de praia, capim de praia e o capim de areia. Queridos, eu encerro aqui a nossa aula, ok? Eu peço que vocês analisem, né, nessas formações trazidas, quais são os impactos causados pela atividade antrópica ou atividade humana. Então eu peço que vocês selecionem uma dessas classificações da professora Dora de Amarante Romariz, seja ela mata amazônica, tropical, mata dos cocais, floresta subtropical, cerrado, caatinga. Selecione uma dessas formações, tá? Seja elas formações florestais complexas, campestres ou litorâneas. Selecione e traga um impacto derivado da ação antrópica, tá? Um grande abraço a todos e até uma próxima.